Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar frações equivalentes. Então, nós vamos ver aqui os exemplos para poder vocês entenderem o que quer dizer fração equivalente. Tá? A questão 1 diz assim, ó. Hélio, Lúcia e Sandra desenharam figuras iguais. Observe como cada um as dividiu em partes iguais e pintou uma ou mais partes de azul e complete. Aí aqui está, ó, a figura de Lúcia, de Sandra e de Hélio. Aí aqui nós temos uma tabelinha mostrando as três figuras também, ó. Veja só, aqui é a figura de Hélio, ele dividiu em duas partes e pintou uma parte de azul. Aí aqui está a fração que representa a figura que ele fez, né? Que é 1/2, ele pintou metade da figura. Lúcia dividiu sua figura em 4 partes iguais e pintou 2 partes. Então, aqui vocês vão fazer a fração que representa a figura de Lúcia, certo? De acordo com a quantidade de partes e a quantidade que ela pintou. Da mesma forma, no desenho de Sandra, vocês vão observar que ela dividiu a figura dela em 8 partes e pintou 4 partes. Então, vocês vão colocar aqui a fração que representa a figura de Sandra, né? Quantas partes ela pintou. Então, vocês podem ver que essa figura tem o mesmo tamanho, as três têm o mesmo tamanho. A diferença é a quantidade de partes que foi dividida. Essa foi em 2 partes, essa em 4 e essa em 8. Essa foi pintada uma parte, essa foi pintada 2 e essa foi pintada 4. Mas se vocês observarem, se a gente juntar essas duas partes pintadas dessa figura, vai dar o mesmo tamanho dessa daqui, pintada. Se a gente juntar as 4 partes dessa, também vai ser a mesma coisa. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Certo? Ó, aqui pintou uma parte, aqui 2 partes e aqui 4 partes, assim como nas figuras, né, das crianças. Só que aqui eles alternaram, pintaram uma, deixaram outra sem pintar. E aqui eu coloquei na sequência. Então, vocês podem observar que todas as figuras têm a mesma representação. Elas representam a mesma quantidade pintada dentro de cada uma. E é isso que vai nos mostrar, né, o que é fração equivalente. Ó, 1/2 da figura de Hélio, 2/4 da figura de Lúcia e 4/8 da figura de Sandra representa a mesma parte da figura que foi pintada, ou seja, metade das figuras. Então, essas frações que representam a mesma parte de um todo é que são chamadas de frações equivalentes. Ou seja, 1/2, 2/4 e 4/8 são frações equivalentes. Aí tá aqui, ó, como que a gente indica frações equivalentes? Indica com sinal de igual, porque elas representam a mesma quantidade. Ó, 1/2 é igual a 2/4, 2/4 é igual a 4/8, 1/2 é igual a 4/8 e as três são iguais, 1/2, 2/4 e 4/8. Isso, essas frações aqui ainda está se referindo a essas figuras, certo? Eu fiz um outro exemplo aqui para vocês observarem, ó, da mesma forma. Eu fiz 3 figuras iguais e dividi em partes, quantidade de partes diferente. Nessa figura aqui eu dividi em 3 partes, pintei uma, tem uma fração 1/3. Essa daqui eu peguei essas 3 partes aqui, ó, e dividi mais uma vez, ficou a figura com 6 partes, eu pintei 2, só que essas 2 pintadas correspondem ao mesmo tamanho dessa. E é a mesma coisa, essa figura eu fiz mais uma divisão, ó. Dividi cada pedacinho desse em 2, fiz outro risquinho no meio. Agora, eu tenho 12 partes e tenho 4 pintadas. Então, essa parte aqui também corresponde à mesma dessa e à mesma dessa. São pedaços iguais, certo? Aí, aqui eu representei, ó, 1/3, 2/6 e 4/12. Essas frações são frações equivalentes também, porque representa a mesma quantidade do todo, que no caso é a figura. Então, eu posso dizer que elas são frações equivalentes, porque representa quantidades iguais.
Continuando no livro de vocês, na página 145, a questão 2 pede para vocês recortar as tiras da página 263 e fazer o que se pede aqui. Então, vocês vão lá no livro de vocês, aqui, ó, na página 263, aí aqui tem as tirinhas, ó. Essas tirinhas estão representando frações. A gente tem, ó, a primeira tirinha aqui, que representa o inteiro, ou seja, não está dividida essa tirinha. Aí a segunda, ela tá dividida ao meio aqui, ó. Essa lilazinha, aí tá aqui, ó, a fração 1/2 e 1/2, tem 2 pedaços. A terceira, ela tá dividida em 3 pedaços, então cada pedaço representa 1/3. A quarta, ela tá dividida em 4 pedaços, então cada pedacinho representa 1/4 da tirinha. E a quinta tá dividida em 1/5, né, em 5 pedaços, a fração é 1/5. E assim vai até... A gente tem essa daqui que é 1/10, vem na sequência do inteiro até 1/10. E por último tem uma verdinha aqui que é 1/16. A tirinha está dividida em 16 pedaços. Então, vocês vão recortar essas tirinhas para poder vocês resolverem essa questão aqui da atividade de vocês. Aí veja o que está dizendo, ó, na letra A. Quantos pedaços de 1/4 da tira são necessários para sobrepor, sem faltar, sem sobrar, um dos pedaços de 1/2 da tira? Aí vocês vão pegar. Quando vocês recortar lá os pedacinhos de 1/4, aí vocês têm a tirinha que representa 1/2. Aí vão pegar a de 1/4 e vão botar em cima dessa daqui e vão ver quantos pedaços de 1/4 é preciso para ficar do mesmo tamanho do pedacinho de 1/2, certo? Aí do mesmo jeito na letra B, quantos pedaços de 1/6 da tira são necessários para sobrepor, não pode faltar e nem sobrar nenhum pedaço, a tirinha de 1/3, aí vocês vão pegar aquela tirinha que tem 1/6, bota em cima da de 1/3 e vão ver quantos pedaços de 1/6 são necessários para completar 1/3. Depois, tá pedindo para vocês pintar com lápis amarelo as frases verdadeiras. Uma dessas aqui é falsa. E vocês depois vão corrigir também, aqui é falsa, certo? Aí aqui tá dizendo, ó, 3/6 da tira corresponde a 1/2 da tira. Aí como que vocês vão saber se é verdadeira? Pega as tirinhas lá também e vão colocar 3/6 em cima de 1/2 e vão ver se é verdade. Se for do mesmo tamanho, é verdade. Se não for, aí vocês não pintam. Aí 2/8 da tira corresponde a 1/4 da tira. Aí vocês pegam lá a tirinha de 2/8, bota em cima da de 1/4 e vão ver se é necessário 2 pedaços desses para completar um desses. Se for verdade, vocês pintam também. Aí 8/10 da tira corresponde a 3/5. Vocês vão fazer a mesma coisa, vão comparando com as tirinhas. 4/6 da tira corresponde a 2/3 da tira. Aí vocês também comparam usando as tirinhas. E na letra D, vocês vão criar uma pergunta e responder usando as tirinhas. De acordo com as medidas que vocês vão fazendo lá, e vocês podem criar a pergunta que quiser relacionada às frações das tirinhas. Na questão 3, pede para vocês pintar as partes da figura que corresponde a cada fração. Aí tá aqui, ó, a figura, aí a fração aqui é 3/4. Vocês vão pintar o número, a quantidade que representa pelo numerador, certo? Aí aqui 9/12, vocês vão pintar e 17/20. Depois vocês vão responder aqui, ó, quais dessas frações são equivalentes? Quando vocês pintar, vocês vão ver quais das partes das figuras aqui representam quantidades iguais. Aí vocês vão botar, por exemplo, 3/4 e 9/12 são equivalentes, vocês botam elas duas. Ou é 3/4 e 17/20, você vai botar as duas frações que são equivalentes. Aí escreva uma fração equivalente à fração 17/20. Aí vocês é que vão criar qual seria uma fração que vai ser equivalente a 17/20, que vai representar a mesma quantidade.